O reflexo da alma. Era um dia comum de 2016, uma daquelas tardes de verão em que o calor parecia envolver a cidade de uma maneira quase sufocante. Eu tinha 15 anos na época, e, como de costume, estava sozinha em casa. Meus pais haviam saído para fazer algumas compras e disseram que voltariam logo. Eu estava tranquila, sentada no sofá, assistindo algo na TV e curtindo a quietude da casa. De repente, meu celular vibrou. Era uma ligação do meu pai. Ele estava dirigindo e me disse que estavam perto de casa. Ele mencionou que, em vez de voltarmos para casa, iríamos direto para a casa da minha irmã para almoçarmos juntos. Minha irmã morava a apenas algumas quadras de distância, então, eu pensei que poderia ir caminhando até lá enquanto aguardava a sua chegada. Quando desliguei o celular, peguei minha bolsa e as chaves da casa e me preparei para sair. Enquanto calçava meus tênis, ouvi o som da porta se abrindo. No começo, não dei muita atenção, achando que poderia ser algum barulho vindo da rua. Mas, ao olhar para o corredor, vi que minha mãe estava entrando em casa. Eu a cumprimentei com um sorriso, mas, de imediato, algo me chamou a atenção. Eu pensei, por um instante, que ela estava sozinha. Não que fosse algo anormal, mas o fato de ela ter vindo para casa enquanto o combinado era ir direto para a casa da minha irmã me deixou intrigada. Mãe, você veio para casa? Eu pensei que fosse direto para a casa da minha irmã. Ela não respondeu de imediato, apenas sorriu levemente, algo que não era incomum, mas que, de algum modo, parecia fora de lugar naquele momento. Algo estava estranho no ar. Ela parou no hall de entrada, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Meu cachorro, que sempre foi muito afetuoso, correu até ela, abanando o rabo com alegria. Ele estava tão feliz por vê-la que parecia ignorar qualquer tipo de dúvida que eu tivesse sobre a situação. Ela colocou um guarda-chuva sobre uma das janelas, o que me parecia um gesto simples e rotineiro, mas que, naquele momento, parecia um pouco fora do normal. Vou verificar as galinhas. Ela disse, como se nada estivesse errado. Eu sabia que ela sempre fazia isso. Meus pais sempre foram muito cuidadosos com as galinhas que criávamos no quintal. Era algo que fazia parte da nossa rotina diária. Então, sem questionar, achei que ela estava apenas indo ver se estava tudo em ordem com os animais, como fazia de vez em quando. Eu a observei sair para o quintal e me sentei novamente, pensando que logo ela voltaria e poderíamos ir à casa da minha irmã como planejado. O tempo foi passando e, à medida que os minutos se arrastavam, algo estranho foi se instalando dentro de mim. Olhei para o relógio e vi que já se passavam 10 minutos. Eu estava esperando que ela voltasse logo, mas, conforme o tempo ia avançando, percebi que a ansiedade estava tomando conta de mim. Algo não estava certo, eu sentia. O normal seria ela voltar em poucos minutos, mas, à medida que o relógio avançava, eu me sentia mais inquieta. Decidi me levantar para verificar se ela precisava de alguma ajuda, mas assim que coloquei os pés no chão, uma sensação muito estranha tomou conta de mim. Era como se uma pressão imensa estivesse se formando sobre o meu peito, um peso que me dificultava respirar. Eu me senti como se estivesse sendo observada, como se algo estivesse de olho em mim, em cada movimento que eu fazia. O medo, embora ainda vago, estava presente, se infiltrando em meu peito sem que eu pudesse controlá-lo. Saí de casa, olhei para o quintal e não vi ninguém. Não havia sinal de minha mãe, nem de qualquer outra presença. O que mais me deixou desconcertada foi o guarda-chuva. Eu tinha certeza de que o vira na janela, mas agora ele não estava mais lá. Olhei em volta, mas não consegui ver nada que fizesse sentido. O pânico foi crescendo em mim, uma sensação de que algo estava errado, algo que eu não podia explicar. Voltei para dentro de casa, sentindo-me cada vez mais apreensiva. Peguei meu celular e liguei para o meu pai, sem saber exatamente o que dizer. A única coisa que consegui perguntar foi: Pai, vocês já chegaram? A resposta dele foi tranquila, como se nada tivesse acontecido. Ele disse que estavam na casa da minha irmã e que eu deveria ir logo para lá. Sim, acabamos de chegar. Venha logo. Desliguei o telefone e, sem mais palavras,
peguei as chaves da casa e tranquei tudo. A sensação de que algo estava errado não me deixava em paz, mas eu sabia que não deveria ficar ali. Peguei minha bolsa e saí, indo a caminho da casa da minha irmã. A caminhada foi rápida, mas meu coração ainda batia forte dentro de mim, o medo não havia desaparecido. Quando finalmente cheguei à casa de minha irmã, contei a ela o que havia acontecido. Ela me ouviu atentamente, mas a reação dela foi muito diferente do que eu esperava. Minha mãe, que estava ali, me olhou com um semblante sereno, quase como se estivesse preparada para ouvir algo assim. Deve ser minha alma que chegou primeiro, e ela disse calmamente, como se estivesse explicando algo simples e cotidiano. Fiquei em silêncio, tentando entender o que ela queria dizer com aquilo. Eu sabia que minha família tinha algumas crenças sobre o sobrenatural, sobre fantasmas e outras presenças que podiam habitar o mundo, mas, de alguma forma, não me senti mais aliviada. Não era apenas o fato de minha mãe ter falado aquilo com tanta naturalidade, mas a sensação de que o que eu havia vivido estava ligado a algo maior, algo além da minha compreensão. Naquele dia, fiquei com a sensação de que algo inexplicável tinha ocorrido. Eu não sou de acreditar em coincidências, e aquilo não parecia ser uma simples coincidência. Algo estava presente naquela casa, algo que eu não conseguia entender, mas que parecia ter se revelado de uma forma que eu não poderia negar. Quando mais tarde, ao ouvir sobre os relatos de doppelgangers, essa memória voltou à tona com uma força ainda maior. E foi então que percebi que talvez aquela experiência não tivesse sido apenas uma ilusão ou um simples erro de percepção. Eu já sabia que minha família tinha suas crenças, mas agora, com a experiência em mente, comecei a pensar se aquilo era, na verdade, um aviso, ou se havia algo mais no mundo, algo que não conseguimos ver a olho nu. Algo que se esconde nas sombras, esperando para se revelar de maneiras que não podemos controlar. A dúvida permaneceu comigo, e com ela, o medo de que aquilo não fosse algo passageiro, mas algo que poderia retornar a qualquer momento. O homem sem cabeça que via aos 7 anos. Em 2006, quando eu tinha apenas 7 anos, vivi uma experiência que até hoje me assombra. Cresci em uma pequena cidade do México, chamada Comide Domingues, um lugar que parecia tranquilo, mas com uma história sombria que ninguém ousava discutir. Naquela época, eu não sabia muito sobre o que acontecia ao nosso redor, mas sabia que algo estava errado, algo que estava além da compreensão de uma criança. Meu pai faleceu antes de eu nascer, então, desde sempre, o companheiro de minha mãe, Amaury, foi quem assumiu o papel de figura paterna. No começo, ele nos tratava com carinho e parecia ser um bom homem. No entanto, o tempo e o álcool transformaram o que era um relacionamento saudável em um pesadelo. Quando eu e minha mãe pedimos para ele parar de beber, ele ficou furioso e, em um momento de raiva, nos ameaçou de uma maneira que nunca mais consegui esquecer. O medo tomou conta de nós. Ao perceber a gravidade da situação, minha mãe tomou uma decisão. Aproveitando uma oportunidade em que Amaury saiu para comprar mais bebida, ela preparou rapidamente uma mochila com o que conseguimos pegar e fugiu para a casa de uma tia de sua melhor amiga. Eu, com o coração acelerado e os olhos cheios de pavor, sabia que não podíamos ficar ali. Mesmo tão jovem, sabia que precisávamos sair daquele lugar. A casa da tia de minha mãe ficava nos arredores da cidade, e lá, fomos recebidos com muita hospitalidade. A senhora, que nem me lembro direito o nome, nos deu comida e, mesmo com a hora avançada, nos tranquilizou, dizendo que poderíamos ficar ali até conseguirmos reunir nossas coisas. Nos sentimos aliviados, embora eu não conseguisse parar de olhar pela janela. O medo de que Amaury nos encontrasse estava sempre presente, como uma sombra que não nos deixava em paz. A dona da casa percebeu minha inquietação e pediu ao filho dela, um adolescente de uns 13 anos, para me tirar da sala. Ele me levou até um cômodo afastado, onde havia um videogame e algo que eu nunca tinha visto antes, pois em minha casa nunca tivemos um. Ele me mostrou como jogar, e por alguns minutos, até consegui me distrair. Mas, curiosamente, o menino não parava de olhar pela janela, como se estivesse esperando algo. Fiquei inquieto, sem saber o que pensar. Ele então me perguntou se eu já havia visto um fantasma, o que me deixou ainda mais nervoso. Respondi que não, e ele, com um sorriso estranho, disse que sabia algo assustador sobre a cidade.
Quer saber por que ninguém ousaria vir aqui buscar vocês? Ele me perguntou. Meu coração acelerou, mas o medo me impediu de falar qualquer coisa. Ele me disse que, se eu quisesse, poderia ver algo que nunca mais esqueceria. Eu hesitei, mas acabei concordando. Deixe a porta entreaberta, ele disse, e, quando a hora chegar, eu vou te fazer um sinal. Você vai acordar porque vai ouvir os cachorros latirem. Eles sempre latem antes de alguém chegar. À noite, a tempestade de medo em meu peito só aumentava. Eu estava assustado, mas não sabia exatamente com o que. Quando a madrugada chegou, eu estava praticamente dormindo, mas então, ouvi os latidos dos cachorros ao longe. Eram os mesmos latidos que ele havia mencionado. A porta estava, de fato, entreaberta, e o que mais me incomodava era o fato de que eu não me lembrava de tê-la deixado assim. Ouvi um sinal, um som distante, e me levantei. O menino estava me esperando, espiando pela fresta da porta. Ele me gesticulou para que eu o seguisse, e fomos até uma janela que dava para a rua. Ele me disse para me agachar com ele, e me alertou para não fazer barulho. Não grite, senão ele vai olhar para nós, sussurrou. Fique quieto até ele passar, e quando for embora, você corre para o quarto. Eu estava tremendo, mas uma parte de mim queria ver o que ele estava falando. Então, como que por um instinto, olhei. Lá, à distância, vi um homem caminhando pela rua, mas havia algo de muito estranho. Ele parecia comum, mas algo estava terrivelmente errado. O que mais me assustou foi o fato de que ele não tinha a parte superior da cabeça. Era como se sua cabeça terminasse logo acima da boca, e a parte de cima fosse completamente ausente. Eu não sabia o que estava vendo, mas a sensação de horror foi imediata. O menino, percebendo meu choque, tampou minha boca para evitar que eu gritasse. Ele me puxou de volta para dentro e, juntos, corremos para o quarto. O cachorro da casa estava latindo furiosamente, correndo pela casa, mas não conseguíamos entender o motivo. Eu estava tão apavorado que me encolhi ao lado da minha mãe, me cobrindo com os lençóis, esperando que ela acordasse, mas ela estava tão cansada que não se mexeu. A dona da casa, preocupada com o que eu havia visto, brigou com o menino. Parecia que ela já sabia de algo, talvez algo sobre o que realmente estava acontecendo naquela cidade. Mas ela nunca me explicou. Ela apenas disse que aquilo não era para eu ver. No dia seguinte, ninguém falou sobre o que aconteceu. Ninguém tocou no assunto. Mas, durante a tarde, o menino me disse que, à noite, ele explicaria tudo. No entanto, naquela noite, fomos avisados de que a maioria havia saído da cidade, e, com isso, reunimos nossas coisas e partimos para outra cidade. Nunca soube o nome do menino ou o que aconteceu depois. Mas o que vi naquela noite, o homem sem cabeça, nunca mais saiu da minha mente. Até hoje, me pergunto quem era aquele ser estranho que passou pela rua naquela noite, e por que ele parecia tão real, mesmo não tendo cabeça. Quem era ele? E o que estava fazendo naquela cidade? O cão negro da lenda, um encontro que mudou minha vida. Minha história começa na pequena e pacata cidade de Catas Altas, onde cresci cercado por histórias de lendas e superstições passadas de geração em geração. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia passar mais devagar, e cada esquina tinha um segredo a ser desvendado. Entre as muitas lendas locais, uma em particular se destacava, Iladu, o cão do inferno. Diziam que era um grande cachorro negro com olhos flamejantes, que vagava pelas trilhas solitárias da cidade, especialmente à noite. Algumas pessoas acreditavam que ele era o guardião de segredos antigos, ou outras juravam que era um presságio de desgraça. Eu tinha apenas 8 anos na época e, como toda criança curiosa, ouvia essas histórias com um misto de fascínio e terror. Meu avô costumava alertar: e não olhe diretamente nos olhos dele, garoto. Se ele te encarar, pode levar sua alma. Embora essas palavras me deixassem inquieto, eu nunca tinha visto nada parecido, então atribuía tudo à imaginação dos mais velhos. Minha família e eu frequentávamos a igreja regularmente, especialmente nas missas noturnas de domingo. Era um ritual sagrado para minha mãe, e como toda criança obediente, eu a acompanhava.
Após cada missa, havia um costume, voltávamos para casa pelo mesmo caminho, uma trilha estreita e escura cercada por mato alto. A maioria dos adultos caminhava em grupo, conversando e rindo, mas eu gostava de correr à frente. A sensação de liberdade, mesmo na escuridão, era algo que me atraía. No entanto, naquela noite específica, algo estava prestes a acontecer, algo que ficaria gravado na minha memória para sempre. Era um domingo como qualquer outro, e a missa tinha terminado um pouco mais tarde do que de costume. O céu estava incrivelmente estrelado, mas uma sensação de inquietação parecia pairar no ar. Como sempre, corri à frente do grupo, ansioso para chegar em casa antes dos outros. Ao me aproximar da trilha estreita, um arrepio percorreu minha espinha. Não era incomum sentir um friozinho na barriga ao passar por ali, mas naquela noite, o sentimento era mais intenso, quase palpável. Caminhando devagar, olhei para os lados, tentando enxergar algo além da escuridão densa. Foi então que o vi pela primeira vez. À distância, uma figura parecia emergir da escuridão. Era grande, quase do tamanho de um bezerro, e seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso que contrastava com a escuridão ao redor. Meu coração disparou. Eu sabia que não era um cachorro comum, ou era ele, o cão do inferno. Congelado pelo medo, tentei desviar o olhar, mas era como se aqueles olhos me hipnotizassem. De repente, senti minhas pernas falharem, e caí de joelhos no chão. Meu coração parecia querer sair do peito, e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Aquele breve momento de terror absoluto foi interrompido pela voz da minha mãe, que vinha correndo atrás de mim. "Por que você está no chão?" "O que aconteceu?" ela perguntou, preocupada. Não consegui responder de imediato, apenas apontei para a direção onde havia visto o cão. Quando olhamos novamente, ele já não estava mais lá. Minha mãe pensou que eu tivesse tropeçado ou me assustado com algum animal comum, e seguimos para casa. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo era apenas o começo. Nas semanas seguintes, comecei a perceber que o cão negro parecia me seguir. Sempre que passava pela trilha à noite, sentia sua presença antes mesmo de vê-lo. Às vezes, ele aparecia à distância, observando. Outras vezes, parecia estar mais perto, como se estivesse me testando. Eu contei para minha mãe, mas ela apenas fez o sinal da cruz e disse para rezar mais. "Essas coisas só têm poder sobre quem acredita nelas", ela disse. Mas como poderia não acreditar, se eu via aquilo com meus próprios olhos? Uma noite, enquanto voltava sozinho para casa, decidi confrontar meu medo. Estava cansado de me sentir perseguido e impotente. Quando vi o cão negro aparecer novamente, parei no meio da trilha e o encarei. "O que você quer de mim?" gritei, tentando soar corajoso, embora estivesse tremendo da cabeça aos pés. O animal parou, seus olhos brilhando mais intensamente. Ele não rosnou, nem se moveu em minha direção, mas algo em sua postura parecia dizer: "Você não está pronto." Depois disso, comecei a evitar aquele caminho, mas o destino parecia conspirar contra mim. Sempre que tentava pegar outro trajeto, algo me obrigava a voltar para a trilha estreita. Era como se uma força invisível me puxasse, me obrigando a enfrentar o que quer que fosse aquela criatura. Certa noite, as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio. Eu estava novamente na trilha, e desta vez o cão negro estava mais perto do que nunca. Podia ouvir sua respiração pesada, quase sentir o calor de seu corpo. Quando tentei correr, senti algo agarrar minha perna, me puxando em direção ao mato. Comecei a gritar desesperadamente, e foi então que minha mãe apareceu, com o rosto pálido de terror. "É o demônio. Ele quer levar meu filho", ela gritou, enquanto tentava me puxar de volta. Meu tio, que estava logo atrás, apareceu com um rifle antigo que pertencera ao meu bisavô. Ele apontou para o cão e disparou várias vezes. Os tiros ecoaram pela noite, e o cão negro soltou um uivo que parecia ressoar dentro da minha cabeça. Ele desapareceu na escuridão, e naquele momento percebi que talvez não fosse apenas uma lenda. Depois daquela noite, minha mãe insistiu para que eu fosse à igreja para uma limpeza espiritual. O padre rezou por mim e disse que eu estava protegido.
No entanto, mesmo após as orações, ainda sentia que o cão negro não havia ido embora completamente. Ele não apareceu mais fisicamente, mas sua presença ainda pairava ao meu redor, como uma sombra. Os anos se passaram, e eu tentei esquecer aqueles eventos. Mas às vezes, à noite, ainda sinto como se estivesse sendo observado. A imagem do cão negro, com seus olhos flamejantes, nunca saiu da minha mente. Talvez ele ainda esteja lá, esperando pelo momento certo para aparecer novamente. Talvez algumas lendas não sejam apenas histórias, mas advertências de algo muito mais sombrio do que podemos compreender. Preso na tempestade, um encontro aterrorizante no deserto de Nevada. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita facilmente em histórias sobrenaturais, mas algumas experiências têm a capacidade de mudar completamente a forma como enxergamos o mundo. Essa é a história de algo que aconteceu comigo há alguns anos, e até hoje me pergunto se o que vivi foi real ou fruto da minha imaginação. Tudo começou em uma tarde quente, quando decidi visitar meu amigo Calvin, que morava em um estado vizinho. Era uma viagem longa, atravessando o deserto de Nevada, mas eu sempre gostei de dirigir e achei que seria uma aventura. Eu dirigia um velho Volvo 2012, um carro que estava claramente no final de sua vida útil. Ele já havia enfrentado muitos problemas, os freios não eram confiáveis, o motor tinha um comportamento imprevisível, e metade da parte elétrica simplesmente não funcionava. Para piorar, os limpadores de para-brisa estavam quebrados, o que significava que dirigir na chuva era praticamente uma sentença de morte. Ainda assim, eu confiava no carro, ou talvez apenas estivesse apostando que ele aguentaria mais essa viagem. A ida foi tranquila. Passei alguns dias na casa de Calvin, aproveitando o tempo com meu amigo e relembrando histórias do passado. Quando chegou a hora de voltar para casa, decidi pegar a estrada novamente no início da tarde, esperando chegar em casa antes do anoitecer. O plano parecia simples, mas o deserto de Nevada tinha outros planos para mim. Enquanto dirigia, o céu começou a mudar. Nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, e logo percebi que uma tempestade estava se aproximando. Não era apenas uma garoa ou chuva leve, era uma tempestade de verdade, com raios cruzando o céu e ventos fortes balançando meu carro. Eu sabia que dirigir sem limpadores de para-brisa seria impossível, então tomei a difícil decisão de sair da estrada e esperar a tempestade passar. Estacionei em uma área isolada, longe o suficiente da rodovia para evitar que algum caminhão ou veículo em alta velocidade me atingisse. Enquanto a chuva batia contra o carro, o som se tornava quase ensurdecedor. O vento uivava, e eu podia sentir o carro balançando levemente. Era como se a tempestade estivesse viva, tentando me engolir. Com o passar do tempo, comecei a sentir uma inquietação crescente. Não era apenas o desconforto de estar preso em uma tempestade, era algo mais profundo, uma sensação de que eu não estava sozinho. Olhei ao redor, tentando encontrar algo que explicasse aquela sensação, mas tudo o que vi foi o deserto vazio e a escuridão crescente. Depois de cerca de 1 hora, a tempestade começou a diminuir. O vento ainda estava forte, mas a chuva já não caía com tanta intensidade. Decidi que era seguro tentar dormir no carro e esperar até o amanhecer. Reclinei o banco, fechei os olhos e tentei ignorar o som do vento e da chuva. Foi então que vi as luzes. Primeiro, pensei que eram relâmpagos, mas logo percebi que era algo diferente. Pequenos flashes de luz branca começaram a aparecer ao longe, se movendo de forma estranha, quase como se estivessem dançando no ar. Fiquei observando, tentando entender o que eram aquelas luzes. Aos poucos, percebi que elas estavam se aproximando, movendo-se em minha direção. Meu coração começou a acelerar. O que poderia ser aquilo? Carros? Lanternas? Ou algo mais? Enquanto as luzes se aproximavam, percebi que vinham acompanhadas por figuras. 3 figuras, para ser mais exato. Cada uma segurava uma lanterna, mas seus movimentos eram estranhos, como se estivessem cambaleando ou dançando de forma descoordenada. A primeira coisa que pensei foi em me proteger. Saí rapidamente do carro, sem fazer barulho, e corri em direção a uma formação rochosa próxima. A chuva ainda caía, mas isso era o menor dos meus problemas. Agachei-me atrás das pedras e observei,
tentando entender o que aquelas figuras estavam fazendo. As 3 pessoas chegaram até meu carro. Pareciam estar inspecionando-o, andando ao redor, iluminando as janelas com suas lanternas. Seus movimentos eram erráticos, quase mecânicos, e algo neles me deixou profundamente desconfortável. Não consegui ver seus rostos claramente, mas havia algo de estranho neles, algo que parecia ir errado. Depois de alguns minutos, uma das figuras começou a bater no vidro do carro. O som ecoou no silêncio da noite, e eu segurei a respiração, tentando não fazer nenhum barulho. As outras 2 figuras pareciam estar procurando algo ao redor, como se estivessem me procurando. Meu coração disparava, e o medo tomava conta de mim. Foi então que percebi que não eram pessoas comuns. Não sei como explicar, mas havia algo sobrenatural na maneira como se moviam, na forma como as lanternas iluminavam seus rostos. Eles não eram humanos. Fiquei escondido atrás das rochas, observando enquanto as figuras continuavam ao redor do meu carro. Depois de algum tempo, uma delas apontou a lanterna na minha direção. Meu coração quase parou. Será que tinham me visto? Permaneci imóvel, tentando me misturar com as sombras, mas o feixe de luz permaneceu fixo na minha direção por alguns segundos antes de se desviar. Finalmente, as figuras começaram a se afastar. Observei enquanto desapareciam na escuridão, levando as luzes com elas. Esperei alguns minutos antes de sair do meu esconderijo, ainda tremendo de medo. Corri de volta para o carro, entrei e tranquei as portas. Passei o resto da noite acordado, observando o horizonte em busca de mais luzes. Quando o amanhecer finalmente chegou, a tempestade havia passado, e o deserto estava calmo novamente. Liguei o carro e dirigi de volta para casa o mais rápido que pude, tentando não olhar para os lados ou pensar no que havia acontecido. Até hoje, não sei o que eram aquelas figuras ou o que queriam comigo. Mas uma coisa é certa, e nunca mais dirigi pelo deserto à noite. O deserto tem seus segredos, e eu nunca mais quero ser parte deles. O guardião sombrio da estrada, do presságio das trevas. A pequena cidade onde cresci parecia um lugar retirado de um livro antigo. Suas ruas de paralelepípedos, cercadas por montanhas cobertas de névoa e bosques densos, guardavam histórias que passavam de geração em geração. As pessoas falavam com reverência sobre acontecimentos inexplicáveis que pairavam como sombras sobre o cotidiano. Entre todas as lendas, a mais contada e temida era a do Guardião Sombrio. De acordo com os anciãos, essa entidade não era nem completamente animal nem completamente espírito. Ele se manifestava na forma de uma criatura misteriosa, um presságio que só surgia diante de grandes mudanças ou perigos iminentes. Era um protetor ou um arauto da desgraça? Ninguém sabia ao certo, mas todos concordavam em uma coisa: ignorar sua presença era o maior erro que alguém poderia cometer. Eu cresci ouvindo essas histórias ao pé da lareira, contadas pela minha avó com um tom quase cerimonial. Na época, achava tudo um exagero. Para mim, eram apenas fábulas criadas para assustar crianças e manter os adultos longe das florestas à noite. Mas tudo mudou em uma noite de outono, quando eu tinha 15 anos. Naquele dia, nossa escola organizou um festival à noite. A programação incluía danças, apresentações musicais e comidas típicas, algo que todos esperavam com ansiedade. O evento foi animado, e a noite parecia comum, até que chegou a hora de voltar para casa. Meu pai havia me instruído a pegar a estrada principal, iluminada por postes, mas uma ideia teimosa me levou a escolher a trilha que atravessava o bosque. Era o caminho que eu usava durante o dia para economizar tempo. Mesmo com a escuridão, pensei que seria seguro. Afinal, já o conhecia como a palma da minha mão. Com uma lanterna pequena em mãos, comecei a caminhada pela trilha. A floresta estava estranhamente silenciosa. Não havia o som de folhas balançando, nem o canto de grilos ou sapos. Apenas o ruído de meus próprios passos no chão coberto de folhas secas. Algo na atmosfera me deixou inquieto, como se estivesse sendo observado, mas continuei andando, convencido de que era só minha imaginação. Então, ouvi um som baixo, quase imperceptível, como um rosnado vindo de algum lugar à minha frente. Meu coração disparou,
e meus olhos tentaram penetrar a escuridão além da luz fraca da lanterna. Foi então que vi. Uma figura estava parada no meio da trilha, quase indistinguível da escuridão ao seu redor. A princípio, achei que fosse um cachorro, mas logo percebi que era algo maior, algo que não podia ser explicado. Seus olhos brilhavam em um tom âmbar intenso, como brasas vivas. Parei no mesmo instante, sentindo uma onda de pavor correr pelo meu corpo. A criatura não se moveu. Ficou ali, imóvel, como se me estudasse. Sua presença era esmagadora, e por mais que quisesse fugir, algo em mim dizia que não deveria correr. Ao invés disso, murmurei uma prece que minha avó sempre me ensinava para momentos de medo. A criatura inclinou levemente a cabeça, como se compreendesse, mas não se aproximou. De repente, a lanterna piscou e apagou, mergulhando-me em completa escuridão. Fechei os olhos, esperando o pior, mas nada aconteceu. Quando os abri novamente, a criatura havia desaparecido. O silêncio ao redor era absoluto, mas a sensação de perigo ainda pairava no ar. Apressei meus passos, praticamente correndo até chegar à segurança de casa. Quando entrei pela porta, minha avó estava sentada na sala, como se estivesse me esperando. Ao ver meu estado, pediu que eu contasse o que havia acontecido. Enquanto eu narrava o encontro, ela não parecia surpresa. Apenas assentia com a cabeça, como se já esperasse por algo assim. Quando terminei, ela disse com sua voz serena: "Você encontrou o guardião. Ele não está aqui para te ferir, mas para te avisar. Algo está para acontecer." Naquele momento, achei que ela estivesse exagerando ou tentando dar um significado místico a algo que provavelmente era apenas um animal selvagem. Mas o que aconteceu no dia seguinte mudou completamente minha perspectiva. Pela manhã, soubemos que um acidente grave havia ocorrido na estrada principal e justamente o caminho que meu pai havia me orientado a pegar. Um caminhão desgovernado invadiu a pista, causando um engavetamento. O horário do acidente coincidia exatamente com o momento em que eu estaria passando por lá, se tivesse seguido o trajeto recomendado. Minha escolha de última hora pela trilha escura parecia agora uma decisão guiada por algo maior. A partir daquele dia, passei a respeitar as histórias que antes considerava absurdas. Minha avó dizia que o guardião era uma manifestação de forças que não compreendemos, algo que habitava o limiar entre nosso mundo e o espiritual. Sua função não era apenas proteger, mas também alertar aqueles que estavam abertos para perceber. Com o tempo, fui descobrindo que outras pessoas na cidade também tinham relatos semelhantes. Alguns afirmavam ter visto a criatura em momentos cruciais de suas vidas, sempre em situações que precediam algum grande perigo ou mudança. Um fazendeiro contou que a viu perto de seu celeiro na noite anterior a um incêndio. Uma mulher afirmou que o guardião apareceu na estrada enquanto ela dirigia, obrigando-a a parar, pouco antes de um deslizamento de terra bloquear o caminho. As histórias eram numerosas e consistentes, como peças de um quebra-cabeça que eu não sabia como montar. Anos se passaram, e eu deixei a cidade para estudar e construir minha vida em outro lugar. Ainda assim, as memórias daquele encontro permaneceram vivas em mim, um lembrete constante de que o mundo é cheio de mistérios que vão além da nossa compreensão. Foi só em uma visita à minha cidade natal, já adulto, que tive um segundo encontro com o guardião. Estava dirigindo por uma estrada deserta, cercada pelo mesmo bosque que cortava minha infância. A noite era escura, e a única iluminação vinha dos faróis do carro. De repente, lá estava ele, parado no meio da estrada, exatamente como na primeira vez. Seus olhos brilhavam com a mesma intensidade, mas desta vez, havia algo de familiar em sua presença. Era como reencontrar um velho conhecido. Parei o carro e fiquei observando. Ele não se moveu, mas seu olhar parecia carregar um aviso silencioso. Decidi voltar pelo mesmo caminho, sem questionar. No dia seguinte, soube que um deslizamento havia bloqueado a estrada que eu deveria ter seguido. Mais uma vez, o guardião estava lá para guiar meu destino. Hoje, quando penso nele, não sinto medo. Sinto respeito. Não sei se ele é uma criatura espiritual, uma projeção dos nossos instintos mais profundos ou algo além da compreensão humana. Mas sei que, em momentos cruciais, ele esteve lá.
O guardião sombrio da estrada, o presságio das trevas, é um mistério que jamais poderei resolver completamente e talvez nem queira. Algumas coisas são mais poderosas justamente porque permanecem sem explicação. A última viagem ao lago. Era um dia de outono, a brisa fria soprava com suavidade entre as árvores e o céu estava encoberto por nuvens pesadas. Eu estava voltando de um trabalho fora da cidade, uma viagem que já havia sido adiada várias vezes, mas que finalmente eu conseguia fazer. Meu destino era uma pequena casa à beira de um lago, um lugar tranquilo, isolado, que costumava ser o refúgio dos meus avós. O lugar em si tinha sempre sido um enigma para mim, uma mistura de encantamento e mistério que eu nunca conseguirá compreender totalmente, mas que, ao mesmo tempo, sempre me chamara. O lago ficava a cerca de 40 quilômetros da cidade, em uma estrada tortuosa e cheia de curvas fechadas, atravessando áreas de floresta densa. Desde que eu era criança, ouvirá muitas histórias sobre esse lugar e algumas contadas por minha avó, outras por estranhos que encontrávamos durante os passeios. Para alguns, o lago era um lugar sagrado, enquanto para outros, um local amaldiçoado. Com o tempo, as histórias começaram a se misturar e se distorcer, até se tornarem apenas uma série de contos nebulosos, difíceis de entender. Cheguei à casa por volta do entardecer. O cenário era ainda mais imponente do que eu lembrava. O lago estava tranquilo, refletindo a silhueta das árvores ao redor, e uma névoa fina começava a se formar sobre a água. A casa estava silenciosa, o que me fez perceber imediatamente que algo estava fora de lugar. O lugar sempre teve uma sensação de acolhimento, mas naquela noite parecia diferente e como se algo estivesse à espreita, esperando por mim. Entrei na casa e senti a familiaridade do ambiente, mas também um peso no ar, algo indescritível. Não era exatamente um medo, mas uma sensação de que eu estava sendo observado. A casa estava imaculada, como sempre, mas havia um cheiro peculiar no ar, um cheiro de mofo e algo mais, algo metálico que não conseguia identificar. Com o tempo, comecei a me perguntar se não estava apenas sendo paranoico, então decidi fazer o que planejei e passar a noite ali. Após um jantar simples, me acomodei no quarto de hóspedes, que por muitos anos foi o meu preferido. A cama estava arrumada de forma cuidadosa, como se alguém tivesse se preparado para minha chegada. Mas, ao deitar, a sensação de desconforto não desapareceu. O silêncio na casa era absoluto, mas eu sabia que não estava sozinho. A noite caiu e as sombras começaram a dançar nas paredes. O vento uivava suavemente através das fendas das janelas, criando um som que eu sempre achei relaxante, mas agora me parecia estranhamente inquietante. Era como se algo estivesse esperando pacientemente na escuridão, pronto para agir. Enquanto me deitava, tentei relaxar, mas logo uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu sabia que estava sendo observado, mas quando olhei ao redor, não havia nada visível. No entanto, as sombras nas paredes pareciam se mover de maneira peculiar, como se houvesse algo tentando sair delas. Fechei os olhos e respirei profundamente, tentando afastar esses pensamentos. Quando os abri novamente, as sombras haviam desaparecido. Mas eu não consegui ignorar a sensação de que algo estava errado. Decidi dar uma olhada no lago, como fazia sempre que me sentia inquieto. Levantei-me, peguei uma lâmpada de óleo e fui até a janela. A água estava escura, quase preta, com a névoa densa que agora cobria toda a superfície. O que me chamou a atenção foi uma forma estranha que parecia se mover na água. Era difícil de distinguir, mas parecia ser uma figura humana, de cabeça baixa, caminhando lentamente pela beira do lago. Eu congelara, o medo subindo pela espinha. Isso não era possível. Nenhuma pessoa poderia estar ali, especialmente naquela hora. Eu tentei racionalizar o que vi. Talvez fosse apenas uma reflexão, uma ilusão causada pela névoa, mas a figura parecia real demais para ser apenas um reflexo. Eu sabia que ninguém mais morava nas imediações. A casa dos meus avós era isolada, e as outras propriedades mais próximas estavam abandonadas há anos. Mesmo assim, eu não consegui deixar de sentir uma sensação crescente de pavor. Corri até o andar de baixo e saí para o lado de fora, sem me preocupar com o frio. O vento estava mais forte agora, e a névoa parecia mais densa do que nunca.
Caminhei até o lago, meu coração batendo forte, como se algo estivesse me empurrando para lá. A figura na água desaparecera, mas agora sentia que a presença estava mais forte, mais palpável. Eu podia ouvir o som de passos suaves atrás de mim, e o pavor se alastrava rapidamente. De repente, uma voz suave, mas claramente audível, sussurrou meu nome. Era uma voz feminina, e eu reconheci imediatamente, embora a razão dissesse que isso era impossível. Era minha avó. Ela estava morta há 3 anos. Venha até mim, minha querida, a voz disse, suave como o vento, mas carregada de uma urgência estranha. Apertando os dentes, virei-me rapidamente e comecei a correr de volta para casa. Meu corpo estava coberto de arrepios e o medo havia se instalado em cada fibra do meu ser. Mas a voz continuava, insistente, chamando-me para o lago. Eu sabia que devia ignorá-la, que era uma armadilha, mas algo em mim queria obedecer. Quando entrei novamente na casa, a sensação de que algo estava prestes a acontecer aumentou. As portas estavam fechadas, mas um som estranho, como se alguém estivesse tentando abrir uma porta no andar de cima, ecoava pela casa. Meus passos se tornaram mais apressados, mas meu corpo não queria mais se mover. Eu não sabia o que fazer, mas estava certa de que havia algo maligno naquele lugar, algo que minha avó sabia, algo que ela nunca me contou. Eu estava sozinha. Ou pelo menos, parecia estar. Mas a sensação de que eu não estava realmente sozinha era esmagadora. Eu estava sendo observada, perseguida por algo que não conseguia entender. Era como se todas as histórias sobre o lago, todas as lendas que ouvi ao longo dos anos, estivessem se tornando reais naquela noite. O som de passos pesados e irregulares vinha da escada. Minha respiração se acelerou, e eu fechei os olhos, tentando afastar o pânico. Quando abri os olhos novamente, uma sombra enorme estava à minha frente, algo que parecia se materializar do nada. Eu não podia vê-la claramente, mas a presença era esmagadora, como uma massa escura que absorvia a luz ao seu redor. De repente, senti uma mão fria tocar meu ombro. Girei instantaneamente, e o que vi me fez gritar. Uma figura, não humana, estava atrás de mim, com olhos vazios que refletiam uma escuridão profunda. Seu corpo parecia uma mistura de sombras e nevoeiro, e a coisa estava sorrindo, ou pelo menos parecia estar. O sorriso era grotesco, com dentes afiados que se estendiam até as têmporas. Você veio, finalmente, a coisa disse, sua voz uma mistura de sussurros e grunhidos, e eu soube naquele momento que algo muito ruim estava acontecendo, algo muito além da minha compreensão. Com o coração disparado, corri novamente, passando pelos corredores vazios da casa. O som de passos pesados estava logo atrás de mim, mais rápidos agora. A porta da frente estava perto, eu podia vê-la. Mas quando tentei abri-la, ela não se mexeu. Estava trancada, como se algo estivesse me impedindo de sair. A coisa que me perseguia se aproximava mais e mais, e, com o medo dominando meu corpo, finalmente comecei a entender. Não era só o lago que estava amaldiçoado, não era só a casa. O próprio lugar inteiro estava envolto em algo que não podia ser explicado. Algo maligno havia sido trazido para este mundo há muito tempo, e agora, estava buscando novas almas. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair correndo para a noite fria, vi o lago à minha frente, mais escuro do que nunca. A névoa agora parecia um manto de escuridão total, e a água, que antes parecia calma, estava agitada, como se algo estivesse se movendo sob a superfície. Eu não sabia mais onde estava ou o que estava acontecendo, mas sabia que não poderia ficar mais ali. A última coisa que ouvi antes de perder os sentidos foi o som da água se agitando violentamente, como se algo estivesse emergindo das profundezas do lago. O resto da noite permaneceu um borrão, e quando acordei, estava em um hospital. Não me lembrava de como havia chegado lá, e ninguém parecia saber o que havia acontecido. Eu voltei para a cidade, mas nunca mais olhei para o lago da mesma maneira. Sabia que algo muito sombrio estava lá, esperando. E sabia que, de alguma forma, ele ainda me vigiava.